Fala galera, tudo bem? Aqui é o Kael, o professor da Colégio 01. Espero que estejam bem. Hoje estamos na aula do oitavo ano, né? Para vocês, a gente vai falar um pouco, começar a falar um pouco sobre a formação dos Estados Unidos, certo? A gente passa algumas aulas falando da Europa, né? Revolução Francesa, Congresso de Viena e tal. A gente agora volta um pouco nossas atenções para a formação e expansão dos Estados Unidos da América, né? A gente vai falar disso umas duas aulas, falando dos antecedentes, da Marcha para o Oeste, depois da Guerra de Secessão. E uma coisa bem tranquila, bem simples, vai dar muito certo, certo? Beleza? Espero que estejam bem, espero que vocês estejam tranquilos estudando. Vamos começar? Bom, para começar a falar, né, sobre formação dos Estados Unidos, a gente tem que falar, tipo, dos antecedentes, né? O que aconteceu imediatamente após a independência, certo? Da República, né? Bom, após a adoção da República presidencialista e federativa na Constituição de 87, os Estados Unidos vivenciaram a rivalidade entre republicanos e federalistas. E essa rivalidade não terminou com a independência, já vinha de antes, certo? Enquanto que os republicanos eles defendiam autonomia para os estados, especialmente na preservação da escravidão na região sul, os federalistas eles defendiam a ampliação do poder da União, representando os interesses dos grandes comerciantes de Nova York e buscando não apenas eliminar a escravidão, como também elevar as taxas protecionistas para dominar e unificar o mercado interno diante da grande característica exportadora da produção sulista, certo? Então, o que tem aí são duas formas distintas de pensar o Estado, de pensar para onde a nação deveria ir, né? E os representantes, né, o Thomas Jefferson do lado dos republicanos e o Alexander Hamilton do lado dos federalistas, tinham essas visões distintas sobre como o país deveria se desenvolver. Essas tensões, elas vão ficar, elas estão até hoje, de certa forma, na América, nos Estados Unidos. É, e essas tensões elas vão se dar muito destaque durante o século XIX, né? E isso vai culminar até mesmo na Guerra de Secessão, beleza? Então, havia muito isso, tipo, essa parada de do lado do sul, que queria autonomia para os estados, né? Queria preservar a escravidão e queria manter a sua carteira exportadora. E o lado norte também, que defendia a ampliação do poder da União, do poder do Estado, né? da presidência, representando os direitos dos grandes comerciantes do norte, Nova York, e buscando eliminar a escravidão, elevar as tarifas protagonistas para unificar, dominar e unificar o mercado interno inteiro, certo? Além disso, teve a chamada doutrina Monroe, que a gente falou um pouquinho sobre isso da época dessa aliança, né? Que entre 17 e 25, governou o presidente James Monroe, que, diante das investidas restauradoras do Colégio de Viena, dessa aliança, ele criou a doutrina Monroe, em 23, conhecida pelo lema América para os Americanos. Com essa doutrina, os Estados Unidos proclamou-se defensor da liberdade do continente, caso alguma intervenção europeia tentasse restabelecer o colonialismo. E, na prática, ao buscar o isolamento da América, os Estados Unidos procurava respaldar para si como Mercosul. Ou seja, era basicamente a doutrina Monroe dizer que se algum país da Europa tentasse fazer alguma coisa contra algum país da América, os Estados Unidos se reservavam o direito de ir lá e invadir, tipo, ir lá e defender e invadir, certo? E para além de ser uma parada de nós defendemos os outros países e tal, os Estados Unidos queriam manter o seu domínio econômico, né, que já estava crescendo sobre essa região, sobre o México, especialmente sobre o México e sobre a América Central, né, no Golfo do México, tal, aqueles países, né, Porto Rico, Honduras e tal, tipo Colômbia. Também a Colômbia já é América do Sul, né? Mas esses países, né? E também, obviamente, os países do Cone Sul, né? Brasil, Argentina, Uruguai. Então, os Estados Unidos se reservavam o direito de defender outros países da América, né? Caso algum país europeu tentasse intervir para transformar metrópole de novo e tal. E, além desses dois, então tinha essa parada das diferenças entre republicanos federalistas e tinha a parada da doutrina Monroe e também teve a chamada Marcha para o Oeste, certo? E o que foi essa Marcha para o Oeste, né? Eu vou falar um pouquinho sobre, de uma forma geral agora, e na aula seguinte a gente vai falar sobre os específicos, né? Sobre as causas e as formas de expansão. Bom, também chamado de Conquista do Oeste, a expansão americana consistiu na ocupação do território que se estendia das 13 colônias do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico,
concretizando o sonho de país de costa a costa. As áreas administradas dos americanos possuem diferentes donos. Bota o dono aí. Porque lembra que teve a parada do Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas ele dividiu, né, a América para os espanhóis portugueses e algumas áreas da América do Norte ficaram para os espanhóis, apesar deles raramente terem ido lá e tentar fazer alguma coisa, né? E também tinha ingleses, franceses, certo? E é isso aí, tipo, tinha os espanhóis no sudeste, na Flórida, ingleses no oeste, próximo do Monte Apalache, franceses no centro, mexicano no sul, sudoeste. E essa luta pelo território dificultou um pouco o processo de unificação, né? E também não posso esquecer os povos indígenas, que estavam lá antes de todo mundo e que ocupavam muitas ou quase todas as terras, e eles foram obrigados, por conta de campanhas de ocupação, campanhas de caça, a ceder espaço ao desenvolvimento econômico americano, certo? Então, aqui tem um mapa para mostrar para vocês os 3 estados iniciais e o mapa das terras adquiridas, né? Na Flórida, depois o território do Oeste, a Louisiana, o Oregon, o México, a região administrativa para o México, né? Adquirido, cedido depois das guerras, as anexações. E e na aula seguinte, né? Eu vou deixar para falar na aula que vem, que é mais organizado. Na aula seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre as causas da marcha para o oeste e as formas de compra, né? Como eles conseguiram essas terras, beleza? Até lá.